Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa primeira aula. Meu nome é Daniel e eu serei seu professor na disciplina de Introdução ao Direito do Trabalho. Antes de aprofundarmos sobre o assunto, é necessário sabermos o que é o direito do trabalho. O direito do trabalho é o conjunto de princípios e regras jurídicas aplicáveis às relações individuais e coletivas com o objetivo de melhorar as condições de emprego. Na relação de emprego, existe dois sujeitos. Um é o empregador e o outro é o empregado. Ambos se relacionam de forma individual, por intermédio do contrato individual de trabalho, ou de forma coletiva, por intermédio das convenções coletivas de trabalho ou os acordos coletivos de trabalho. O fundamento do direito do trabalho é proteger o trabalhador, considerando que o mesmo é a relação mais fraca economicamente na relação de trabalho. Antes de avançar, é necessário a gente entender que no Brasil existe uma hierarquia no ordenamento jurídico. O Brasil hoje adota a teoria de Hans Kelsen, que vem tratando sobre uma pirâmide que dispõe da norma mais genérica à norma mais específica. Isso significa que as normas específicas devem sempre obedecer às normas genéricas e que eventual contrariedade é passível de tornar essa norma nula. No Brasil, as relações de trabalho elas são regulamentadas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, que foi introduzida no nosso ordenamento jurídico no dia 1º de maio de 1943, através do Decreto-Lei 5.452. Observe que a CLT ela é anterior à nossa Constituição Federal de 1988. No decorrer dos anos, a CLT sofreu algumas modificações, Entretanto, em 2017, recentemente, nós sofremos a nossa maior modificação, que foi a reforma trabalhista, através da Lei 13.467, onde foi feito o total de 106 modificações, tendo em vista que 54 artigos que já existiam foram modificados, 43 artigos foram inseridos e 9 artigos que existiam foram revogados, ou seja, perderam a sua eficácia. O direito do trabalho ele possui diversas características. Entretanto, eu trouxe para vocês aqui as que eu considerei mais importantes nesse primeiro momento. Entenda que o direito ele tem o dever de regulamentar a sociedade. Enquanto a sociedade ela é um movimento que ela está sempre em movimento, ela está sempre em mudança. Por isso, o direito tem que acompanhar a sociedade, ele tem sempre que evoluir, ele tem sempre que criar, ele tem sempre que se adequar às necessidades da sociedade. Então, eu trouxe como a primeira característica que o direito está em constante formação e evolução. E um exemplo bem claro disso é, como eu falei anteriormente, que recentemente nós tivemos a reforma trabalhista, que foi feita uma mudança muito grande e, claro, isso impactou de uma forma bem significativa. Entretanto, trazendo para a atualidade, lá em 2017, através da reforma trabalhista, foi possibilitado que as empresas adotassem a jornada de trabalho via teletrabalho, que hoje é aplicada como home office, que muitas empresas migraram seus funcionários para essa modalidade de trabalho em decorrência do efeito da pandemia. E aí a outra característica que eu trago é que é um direito específico, ou seja, é que ele traz necessariamente sobre as relações de trabalho, ele não trata sobre outras questões. Em um determinado momento ele trata sempre diretamente ou indiretamente sobre as relações de trabalho. Em determinado momento ele fala sobre sindicato, ele fala sobre as convenções coletivas, as formas que os processos trabalhistas têm que andar, mas necessariamente tudo traz especificamente sobre as relações de trabalho. Ele é um direito intervencionista. O que é isso? Ele trata sobre um meio termo que possa vir trazer um equilíbrio para as relações que existem entre o empregador e o empregado. Como a gente falou anteriormente, o direito do trabalho, o fundamento dele é garantir que o trabalhador, que a parte economicamente
que tem menos vantagem no processo, na relação, desculpa, tem a garantia de que, que não vai sofrer abordagens, que não vai sofrer modificações que possam vir lhe prejudicar, que vá ser prejudicado. A CLT ela vem trazendo de um modo intermediário. Entenda que tudo que está descrito na CLT é o que é considerado como o mínimo necessário para cada trabalhador. Entretanto, com a especificação que vem trazendo as normas, que são suplementares, que são consideradas como suplementares, por exemplo, as portarias, as convenções coletivas, os acordos coletivos de trabalho, eles tratam sempre de uma forma mais específica. Então, nessa situação, ele vai ser aplicado ao funcionário a norma mais específica, como a gente vai ver posteriormente. Tá? Tem cunho nitidamente universal, ou seja, ele deve abranger tanto a relação de trabalho que eu possa vir a ter com o meu funcionário, como o seu empregador com você, ou seja, ela é válida para todos, né? Mas como eu trouxe anteriormente, as vantagens financeiras, as outras vantagens, elas vão ser inseridas, né? Elas vão se tornar obrigatórias através de normas específicas, certo? E a quinta característica é que seus principais institutos são de ordem coletiva ou socializante, ou seja, de forma bem geral, a gente identifica que ela atende a todos, sem exceção. Então, é uma obrigação dada a todos os funcionários, a todos os empregadores, né? E que eles devem ser amparados na CLT, não só pela CLT, mas pelo direito do trabalho em si, de modo abrangente, né? Como eu falei antes, a CLT ela trata sobre o que é considerado mínimo necessário para o trabalhador. As vantagens que possam vir a ser obrigadas, além da CLT, vão estar descritas em normas específicas. Entretanto, como elas são normas mínimas, caso o empregador queira dar uma condição melhor ao seu funcionário, ele pode, né? Como eu falei, aquilo que está descrito na lei é considerado o que é mínimo. Entenda que também, assim, por exemplo, o salário mínimo. O salário mínimo é descrito na CLT. E a CLT diz que o funcionário não pode receber remuneração inferior ao salário mínimo. E aí, nenhum outro trabalho, em nenhuma das relações de trabalho, o valor ser pago como salário pode ser inferior ao salário mínimo. E aí o salário mínimo ele sofre a sua correção anual, né? E aí, de acordo com o valor do salário mínimo, também são feitos os recolhimentos de encargos, são encargos de FGTS, de INSS, né? E diante desse, né, também as modificações que possa vir a ter para a concessão de férias, etc. e tal. Tá? Mas o salário mínimo, como já diz pelo próprio nome, ele é uma condição mínima, né, que o governo entende, que o ordenamento, que o governo brasileiro, né, ele entende como o ideal para que os funcionários possam se subsistir, ou seja, possam ter condições de se manter, de ter uma casa digna, uma alimentação digna, e enfim, de que possam ter a garantia de que vá usufruir de todas todos os benefícios que possam, né, vir a estar ao seu alcance. Então, o salário mínimo ele é sim considerado por eles, pelos estudos, né, feitos pelo governo anualmente, o valor que pressupõe o que supre o mínimo necessário para você se alimentar, educação básica, alimentação básica, higiene básica, entendeu? Condições de moradia. Então, são feitos de acordo com esse entendimento. O direito do trabalho ele ainda tem funções, né?
Eu trouxe aqui 3 funções que existem no direito do trabalho: a função social, a função econômica e a função tutelar. A função social, ela trata sobre a dignidade da pessoa humana, que ela trata como o que é considerado como valor absoluto e universal, ou seja, que o direito do trabalho prevê aquilo que é o mínimo, né, para que haja garantia da dignidade, para que o trabalhador tenha a dignidade de sobreviver, de viver, de se manter. A função econômica, ela fala sobre as vantagens financeiras que são concedidas ao trabalhador, através de que o valor que ele vai receber trata sobre aquilo que é econômico, aquilo que tenha o ideal para que ele possa se manter sua família, manter um equilíbrio econômico também na sociedade. Entretanto, não só a CLT trata sobre as vantagens econômicas, né, sobre essas funções, no modo geral. As convenções coletivas de trabalho também relatam sobre isso. Por exemplo, existem convenções coletivas de trabalho que dispõem sobre uma remuneração mínima, com um valor superior ao que descreve hoje, que dispõe hoje sobre o salário mínimo. Entretanto, as convenções coletivas de trabalho não podem dispor valores de remuneração mínimas com um valor inferior ao que dispõe, né, ao que se diz, ao que foi determinado como salário mínimo, certo? Elas têm que obedecer essa norma. Lembra que a gente falou sobre a hierarquia das normas? Então, a CLT dispõe que a remuneração do trabalhador não pode ser inferior a um salário mínimo, certo? E as convenções coletivas, os acordos coletivos e os acordos individuais de trabalho têm que obedecer essa norma, tá? Então, essa função social do direito do trabalho, a função econômica do direito do trabalho, ela diz respeito sobre as questões financeiras, de que o valor é necessário, que é o valor que eles entendem por mínimo necessário para que ele possa se manter. E a função tutelar, que dispõe sobre garantias de direitos ao trabalhador, ou seja, para que o trabalhador não seja motivado a trabalho análogos à escravidão, ou seja, eu trabalhar com um horário superior ao que a minha condição física permite, eu vou trabalhar exposto a agentes biológicos, ou à periculosidade, ou à insalubridade, enfim, ou à penosidade, né? Aquilo que degrada muito o corpo humano, me seja dada essa garantia de que o funcionário, por mais que possa vir ser submetido, ele vai ter ou uma vantagem econômica ou uma garantia através de equipamentos de proteção individual para que possam diminuir os riscos, ou que as empresas tenham a obrigação de eliminar, ou de modificar, ou de alterar, ou de fazer aquilo que for necessário para que o funcionário não seja explorado, entendeu? De que ele não seja enganado pelo seu empregador. Bem, pessoal, agora nós vamos falar sobre os princípios do direito do trabalho, né? Antes disso, a gente precisa saber o que é princípio. O princípio é um fundamento de uma norma jurídica, ou seja, eles são os alicerces do direito, né? Todas as normas enfim, as normas jurídicas, elas atendem esses princípios. Eles não estão definidos em nenhum lugar. São questões de entendimentos pacificados, que são considerados como os princípios. Algo que são alicerces, são necessários. E esses princípios, eles atendem 3 funções, né, que nós trouxemos aqui, que é a função informadora, que ela dispõe quais são ela inspira, né, o legislador, ela traz ao legislador as diretrizes pela qual ele pode aplicar uma nova lei, que ele pode introduzir uma nova lei, de como ele deve redigir uma nova lei. Ele tem sempre que obedecer os princípios,
tá? E aí ele tem a função normativa, ou seja, ela é aplicada quando não existe um amparo legal. Ela é utilizada como uma fonte suplementar, certo? E também tem a função interpretativa, que é utilizada a critério do juiz ou do intérprete da lei, né, na hora de aplicar a lei, certo? Então, se você identificar, a informadora é na hora da criação da lei, a normativa é no momento em que ela está atuando e a interpretativa é a forma que ela é aplicada, certo? Essas são as três funções do princípio. E aí a gente vai falar agora, primeiro, sobre o princípio da proteção, que é algo mais específico do direito do trabalho. E o direito da proteção, ele se subdivide, certo? Ele se subdivide no indúbio pro operário. O que é o princípio do indúbio pro operário? É a regra da interpretação da norma jurídica segundo o qual, diante de vários sentidos possíveis de uma determinada norma, o juiz ou o intérprete deve opinar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador. Ou seja, no momento em que houver a interpretação ou a aplicação da lei, né, ela deve ser, a interpretação da lei, ela deve ser, e houver conflito de mais uma norma tratando sobre o mesmo assunto, deve ser observado aquilo que for mais vantajoso ao trabalhador. Por exemplo, existe a possibilidade de um funcionário informar que ele entrar com uma demanda judicial, uma reclamatória trabalhista, pleiteando uma cesta básica mensal, certo? Existe a CLT, existe uma convenção coletiva de trabalho. A CLT não prevê expressamente de que a empresa todo mês tem que dar uma cesta básica. Entretanto, a convenção coletiva de trabalho, onde ele atua, no segmento em que ele trabalha, o que é amparado pelo trabalho dele e que ele é também regido, ela dispõe que ele necessariamente tem que receber todo mês uma cesta básica no valor equivalente a R$50. Ele vai entrar com uma demanda judicial e aí vai haver essa análise. Por quê? Existe a CLT não diz que ele tem que pagar isso, mas também vem a norma coletiva, que diz que tem que aplicar. O que vai ser aplicado? A convenção coletiva ou a CLT? Nesse caso, é aplicado a norma, né? A interpretação da lei é feita com a norma mais favorável ao trabalhador, como a gente já vê no outro item, né? que é a aplicação da norma mais favorável, que determina que, havendo mais de uma norma aplicável a um caso concreto, deve-se optar por aquela que seja mais favorável ao trabalhador, ainda que não seja a que se encaixe nos critérios clássicos das hierarquias das normas. Então, como eu falei no exemplo, a CLT e a Convenção Coletiva de Trabalho vai aplicar aquilo que é mais vantajoso. No caso do indúbio pro operário, é quando existe uma dúvida na aplicação, no sentido das coisas, o magistrado, o legislador, ele deve sempre aplicar de forma que vá beneficiar o trabalhador. E existe ainda a condição mais benéfica, que é a aplicação da norma trabalhista. A aplicação da norma trabalhista nunca pode significar diminuição de condições favoráveis em que se encontra o trabalhador, exceto em condições excepcionais. Nessa hipótese, de que ele traz a informação de que as modificações, as aplicações, elas nunca podem ser para desbonificar o trabalhador. Por exemplo, redução de salário, não concessão de férias, nunca pode tirar aquilo que já é garantido ao trabalhador. Pelo contrário, elas só podem beneficiá-lo, entende? Que é como a gente já viu ali, e existem situações excepcionais por determinação judicial ou consensual ou de forma que há algo momentâneo. Por exemplo, no momento da pandemia, foi possibilitado que as empresas, através da medida provisória,
que elas pudessem reduzir a carga de salário, desculpa, a carga horária de trabalho do funcionário em até 3 modalidades. Então, de 70%, de 20%, de 30%, de 50%. E com isso, o funcionário recebe o valor proporcional ao que trabalha, né, junto com os seus benefícios. Entretanto, o funcionário, aquele período que tiver suspenso, que tiver diminuída a carga horária de trabalho dele, vai ser aplicado de acordo com se fosse o cálculo para seguro-desemprego. E o cálculo para seguro-desemprego, você pega o salário, multiplica por 0,8 e vai dar um valor. Ou seja, vai dar um valor um pouco inferior e é pago pelo governo. Nessa hipótese, há uma redução do salário, sim. Entretanto, é uma situação excepcional determinada por um período provisório, para atender uma demanda específica existente, certo? Entretanto, não é vou reduzir o seu salário daqui para frente, é tanto, não. É diferente, tá? Tanto é que a redução da carga horária de trabalho, ela pode ser só até 90 dias, ou seja, até 3 meses. E aí também tem a condição da suspensão do contrato de trabalho, que só pode ter acesso a 60 dias, né, ou até 2 meses. Né, tá? E aí, né, quando o contrato é suspenso, o contrato também, o valor que é pago pelo governo, é feito de acordo com os cálculos do seguro-desemprego, multiplica o valor do salário por 0,8 e vai dar o valor. A redução, né, existe uma redução na remuneração. Entretanto, né, nesse caso, é uma situação específica, mas de modo excepcional, mas de modo geral, a norma ela nunca pode ser aplicada de uma forma que não vá beneficiar o funcionário, certo? Princípio da irrenunciabilidade. Existem certos princípios que eles não podem ser renunciados, ou não posso abrir mão. Né? O que é mais conhecido, que a gente sempre traz nos exemplos das aulas, é de que os funcionários eles não podem abrir mão de ter sua carteira de trabalho assinada, entende? Por quê? É um direito único necessário dele e que ele não pode dispor disso. Então, se o funcionário se nega a ter sua carteira assinada e o empregador não assina essa carteira, se eventualmente numa fiscalização ou eventualmente numa demanda judicial ele alegar que não teve a carteira assinada, o empregador simplesmente não vai poder se valer do sentido de que ele não assinei porque ele não quis, porque ele não trouxe a carteira, isso e aquilo outro. Não. Esse tipo de conduta ela não é aceita pela legislação, porque primeiro que, como eu já falei, é um direito que é irrenunciável, né? O funcionário não pode abrir mão desse direito, certo? E aí o princípio da continuação da relação de emprego. As normas trabalhistas dão ao contrato individual a maior parte do trabalho a maior duração possível. Nessa hipótese, nós partimos do princípio de que de que todos os contratos de trabalho feitos, salvo previsão contrária, eles têm prazo indeterminado. Como assim? Assinei um contrato de trabalho. Ele não diz se é um contrato de experiência de 30 dias ou um contrato de temporário de 60 dias. Automaticamente eu já sou interpretado, né, como se eu tivesse um contrato de trabalho por prazo indeterminado, certo? Entretanto, quando é por prazo determinado, aí existem as suas exceções às regras que a gente vai falar no momento oportuno. Mas isso é aplicado, né, na legislação, tendo em vista que os contratos por prazo indeterminado, diferentemente dos prazos por prazo determinado ou o contrato de experiência, enfim, eles dão mais garantias de benefícios financeiros ao trabalhador, certo? Quando o funcionário é pelo contrato de trabalho por prazo indeterminado, ele recebe o FGTS, a multa dos 40% do FGTS, aviso prévio e assim sucessivamente, certo? Diferente de, por exemplo, um contrato de experiência com até 45 dias, renováveis por mais 45 dias. Digamos que eu passei 90 dias, total de 3 meses. Quando
chega nos 90 dias, o empregador fala, olha, não vou querer continuar com você, vou dispensar você. Ok, o que o funcionário recebe? Ele recebe somente o FGTS depositado, o salário, né? Aí o 13º proporcional, as férias proporcionais e levanta o valor do FGTS depositado pelos esses 3 meses trabalhados, apenas. Certo? Se não tivesse isso, ele receberia ainda a multa dos 40%, receberia, se não tivesse a cláusula segurando a experiência, né? Aí receberia a multa de 40%, receberia as férias proporcionais, o aviso prévio, o reflexo do aviso, né? O aviso prévio ele tem 30 dias projetados, então com esses 30 dias projetados eu ganharia mais um avo de férias, mais um avo ou dois de 13º, desculpa, um avo ou dois de férias, um avo ou dois de 13º, vai depender muito do dia, etc. Tá? Isso tudo é questão de benefício, reflete em FGTS, multa de 40% e assim sucessivamente pela questão financeira ao trabalhador. E existe também o princípio da boa-fé, que fala, né, que abrange todos da relação de trabalho, não só o funcionário, como também o empregador, tá? Não só o empregado como o empregador. Ele presume que todos têm boa-fé, que todos vão honrar com os compromissos celebrados no contrato. E a boa-fé ela é presumida. Então, eventual má-fé, eventual situação que vai dizer que existe um descumprimento, ela tem que ser comprovada, né? Ela tem que ser reconhecida pelo magistrado, num eventual reclamatório trabalhista ou pela autoridade pública competente, que pode ser o Ministério Público do Trabalho, o Superintendência Regional do Trabalho, enfim, Delegacia do Trabalho, tá? Então, o princípio da boa-fé, ela sempre presume que as partes, tanto o trabalhador como o empregador, né, eles vão sempre agir, estão sempre agindo de modo correto. Se for de modo contrário, tem que ser comprovado. Outro princípio importante, né, do direito do trabalho é o da primazia da realidade. O princípio da primazia da realidade ele vai atrás da verdade real. Ele confronta a verdade formal com a real. O que é isso? O princípio da verdade real ela é a certificação de que aquele fato realmente aconteceu ou de que aquilo realmente ocorre. A realidade formal, a verdade formal é aquilo que é descrita, né? Vou dar um exemplo. Uma reclamatória trabalhista, o funcionário alega que adquiriu, no exercício da sua atividade laborativa, adquiriu uma doença ocupacional em relação, né, da atividade que exercia, etc. e tal. E aí o juiz vai aplicar o princípio da primazia da realidade. O que ele vai fazer? No momento oportuno, ele vai designar um perito assistente, nomeia uma pessoa da sua confiança para ir até o local de trabalho e verificar quais eram as atividades feitas pelo trabalhador, fazer exames no trabalhador e, de acordo com o laudo, o entendimento do perito assistente do magistrado, ele vai identificar, né, lá no campo, ele vai lá, ele que é o profissional competente, né, para realizar esse tipo de exame, de fazer esse tipo de trabalho, para verificar para o juiz, olha, não, o juiz realmente o trabalho que ele exercia foi o que causou a lesão dele, né, a doença ocupacional. Entretanto, aí se falar que, olha, se identificar que não tem nada a ver, ele vai falar, olha, juiz, infelizmente não tem, né? Ou se ele identificar que contribuiu para aquilo agravar, ele vai, né, vai confirmar também. Então, todos esses pontos ele vai ser observado. E aí, através do princípio da primazia da realidade, ele vai identificar, né, realmente se o fato apontado pelo trabalhador é verdadeiro ou não, certo? Isso não é feito só em doença ocupacional, mas também em casos que o funcionário pede adicional de insalubridade, adicional de penosidade, né? Então, o grau da insalubridade vai ser feito, isso tudo é feito por um perito técnico assistente no momento, né, da reclamatória trabalhista, certo? E, como eu falei para vocês, o princípio da proporcionalidade, né, que deve sempre haver um equilíbrio nos atos praticados, muito utilizado no cotidiano do trabalhador. Eu falei, né, antes, deve existir uma relação de causa e efeito, né, a proporcionalidade e a razoabilidade, elas andam sempre juntas, que elas chegam até a se misturar.
Então, porque assim, deve ser observada uma relação de causa e efeito do ato praticado pelo funcionário e o dano sofrido pelo empregador. Então, não só nesses casos, mas também em eventual condenações aos empregados ou aos empregadores, isso tudo deve ser observado pelo magistrado no momento oportuno, né? Ou então pelo legislador, certo? E isso, ou até no Ministério Público do Trabalho, né? na sua fiscalização. E isso é o que rege, né, o direito do trabalho. É claro que existem muitos outros princípios, né? Existe o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Princípio da publicidade, enfim. Mas são princípios que não trazem, nesse momento, a didática que a gente precisa para entender o direito do trabalho, né? Nós iríamos entrar aqui numa infinidade de princípios, porque existem muitos, né? E não seria o suficiente na verdade, a aula não seria o suficiente para a gente tratar sobre todos eles, certo? Fontes do direito do trabalho. A gente até falou um pouco antes de que existem fontes, né, de que o princípio é uma fonte, né, do direito do trabalho. E aí existem dois tipos de fontes do direito do trabalho, tá? Que são aquelas ligadas ao material, que são ligadas aos fatos sociais, da origem ao direito positivado, legislado, representado por um momento pré-jurídico, isto é, uma condição de fatores econômicos, políticos, sociais, filosóficos que levam à formação e à alteração de direito de um Estado, como, por exemplo, reivindicação dos trabalhadores. Tá? E as formais são ligadas à forma jurídica, com regulamentação de fato social, sucessivas às fontes materiais, representando o momento jurídico através da exteriorização das normas jurídicas, como, por exemplo, Constituição Federal, leis, tratados e convenções internacionais, regulamentos normativos, decretos, sentenças normativas, etc. Essas duas fontes, elas são o que se baseiam, né, para aplicar, não só aplicar, mas como para legislar no direito do trabalho. No questão material, a gente observa muito, por exemplo, a medida provisória tomada pelo presidente da República em face à pandemia existente. Ele, através do seu cargo, exercendo ali suas faculdades, ele foi lá e aplicou sancionou, uma medida provisória para que garantisse aos empregadores e também aos empregados as condições de sobreviver, de financeira, de permanecer nesse momento de pandemia. E já nas questões formais, né, ela já é algo que é preexistente, né? Como a gente falou, por exemplo, no momento da negociação da convenção coletiva, da renovação da convenção coletiva, deve ser observado os preceitos legais que existem, portarias, as normas regulamentadoras de segurança e saúde e higiene do trabalho, né? Tudo isso deve ser observado para que seja garantido ao trabalhador as condições mínimas, ideais e necessárias, tá? Para que ele possa exercer o seu trabalho sem que haja prejuízos à sua vida, à vida alheia, né? Enfim, a segurança, a saúde pública de modo geral, certo? Agora nós vamos falar sobre a aplicação das normas trabalhistas. Tá? Para ser aplicadas as normas trabalhistas é necessário observar 3 critérios. O primeiro é o hierárquico. Por quê? No critério hierárquico, a norma superior ela sempre vai prevalecer sobre a norma inferior. Por exemplo, se eventualmente uma convenção coletiva de trabalho, que é uma norma mais específica, ela contraria o que dispõe na Constituição ou o que dispõe na CLT, ela acaba tornando-se nula, certo? Quando ela vai contrariando ali. E por quê? Vai prevalecer sempre o que está na norma superior. Então, para ela ter eficácia, ela, no mínimo, tem que atender os requisitos e as garantias e as vedações que dispõe, né, na norma superior. Aí, a especificidade. Né? A norma específica prevalece sobre a norma geral. Se ela atende todas as garantias, requisitos e vedações que dispõe na norma geral, vai ser aplicada sempre a norma específica ao caso em tela, certo? E a ordem cronológica, o critério cronológico. A norma posterior prevalece sobre a anterior.
Nesse último ponto, é importante, por exemplo, a gente falar sobre os contratos de trabalho que já existiam antes da reforma trabalhista e os que, né, continuam vigorando até então, depois da reforma trabalhista. Nesse critério, é importante a gente observar que as normas, as garantias que se davam na CLT até a reforma trabalhista, elas prevalecem naquele período. A partir de então, né, revogou-se esses direitos. Vou dar um exemplo para vocês. Remuneração, trabalhos em feriados, remuneração em dobro se não for dada, né, a devida compensação. Trabalhos em feriados. Certo? Antes da reforma trabalhista, até pela súmula 333, desculpa, 444 do TST, ela dava garantia de que o funcionário, em caso de trabalho, mesmo que fosse na escala 12/36, ela dava garantia de que o funcionário receberia ou uma remuneração em dobro pelo dia trabalhado, né, ou proporcional ao dia trabalhado no feriado, certo? E aí, posteriormente à reforma trabalhista, inseriu o artigo 59A, que ele diz lá que vai prevalecer o acordo individual sobre o que dispõe a lei. Só que nesse tipo de hipótese, a jornada de trabalho, se ela é 12/36 e o funcionário firmou um salário sobre aquilo, vai ser aplicado sobre aquilo, ele não vai receber mais o dobro pelo valor, certo? Então, a partir de então, deixou-se de aplicar, de expor ao funcionário a concessão de remuneração em dobro pelos trabalhos em feriados, certo? Entretanto, existe ainda, né, por toda essa especificidade, hierarquia, né, por mais que a legislação ela não vedou a concessão desse benefício, ela só deixou de tornar obrigatório o pagamento, né, do feriado, ou desculpa, a concessão da folga compensatória ou o pagamento em dobro, ela só deixou de ser obrigada, mas ela ainda pode ser cobrada. Como? Se a Convenção Coletiva de Trabalho diz que os feriados em dobros têm que ser pagos, eles vão ter que ser pagos, mesmo posterior à reforma trabalhista. Por quê? Porque é uma condição mais benéfica financeiramente, né, para o trabalhador. Então, e aí entra o critério da especificidade, e aí a empresa, né, o empregador, a categoria, acaba sendo, né, obrigatório que eles continuem honrando com esse compromisso, certo? A aplicação no tempo. Tá? A aplicação no tempo funciona da seguinte maneira. Tem a vigência temporária ou determinada, que ocorre na hipótese de fixar o seu tempo de duração. Ou seja, no momento da publicação da lei, da norma, ela existe um prazo de validade, um prazo de vigência, certo? Já na vigência futura é quando ela não tem prazo de quando vai terminar, né? A duração dela vai até vir outra norma, né, revogar. Tá? Lembrando que uma lei ela só torna sem efeito quando vier outra informando que ela não tem mais efeito, certo? E eu trouxe aqui para vocês que achei importante sobre o vacatio legis. O que é o vacatio legis? O vacatio legis é quando é o período de vacância, né? É quando o legislador dispõe de uma lei, ele determina uma lei, né? E nessa lei ela não diz a partir de quando ela vai passar a vigorar, né? Quando ela não diz, presume-se o vacatio legis, né? Que é previsto lá no artigo 1º, lá no caput da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, ele diz que nessa hipótese de não existir, vai se presumir que ela vai passar a vigorar a partir de 45 dias. Esse teto de 45 dias, 45 dias é um teto? Não. Se ele diz que essa norma vai passar a vigorar a partir de 90 dias, de 120 dias, de 50 dias, depois de 6 meses, não importa, não tem problema. Desde que ele diga isso no momento em que ele sancionar a lei, que for publicada, que ela tiver à disposição, certo?
E a questão da vigência, ela também pode ser inferior aos 45 dias, né? Elas podem ter vigência, ter a eficácia a partir do momento da publicação, ou 5 dias, 10 dias depois, não tem problema, desde que disponha. A única coisa que a lei dispõe é que, se não houver uma data descrita, ela passa a vigorar a partir de 45 dias. Bem, pessoal, aqui a gente termina a nossa primeira aula, um pouco extensa, meio cansativa, muito conceituosa, né, muito conceitual. Né? Essa primeira aula ela realmente é assim, e por conta da matéria. Então foi necessário a gente trazer algumas informações, alguns pontos para trabalhar, mas que eu entendo que seja necessário vocês entenderem para que vocês possam ter um bom desenvolvimento. Né? Tá? Aqui tem o meu contato, tá? O meu e-mail, o meu telefone, esse telefone é o WhatsApp. Se tiver interesse, pode entrar em contato, tá? Verifique no sistema do Proesc, tá? No sistema da instituição, que tem dizendo lá quais são os dias que vão ter o atendimento. Tá? Eu botei um prazo lá, um período, tá? Mas se for questões excepcionais, se me informar com antecedência, eu posso, né, me dispor para atender em outro horário, tá bom? Até a próxima aula para vocês, viu? Tchau, tchau.